Olá, pessoal. Meu nome é Kellen, eu sou enfermeira, orientanda da professora doutora Betânia, e hoje eu venho falar aqui um pouquinho para vocês sobre a atuação do enfermeiro no aspecto da central de vacinas, né, nesse período de pandemia, o que que houve de mudanças, como um relato de experiência, mas eu espero que seja um pouco mais dinâmico, né, porque é sempre bom estarmos juntos e acho que acredito que o ideal seria se nós estivéssemos aí no momento síncrono, né? E não assíncrono. E melhor ainda se fosse presencial. Mas essa não é a realidade, e inclusive esse relato vem em decorrência da pandemia e as modificações também advindas aí a partir desse momento. Eu vou iniciar projetando a apresentação. Então, o nosso encontro hoje é para abordar um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro na central de vacinas durante a pandemia do Covid-19, um relato de experiência. Eu atuo na central de vacinas há 4 anos e para quem quiser conversar, tirar algumas dúvidas ou trocar alguma ideia sobre esse assunto e outros que eu trabalho, que eu gosto bastante, fique à vontade para me procurar nas redes sociais. Então, antes de toda essa pandemia, o enfermeiro não só atuava dentro da central de vacinas, mas a gente fazia muita campanha extramuro, muita participação extramuro. Então, não era só o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem que fazia esse trabalho. Nós, como enfermeiros, também fazíamos e era muito bom essas campanhas extramuros. Então, em escolas, em asilos, nas quadras poliesportivas, em diferentes bairros, asilos ou instituições, né, de longa permanência. Então a gente fazia aí todo uma vacinação extramuro em diversos locais. E a gente sabe que a função do enfermeiro, além da função assistencial, e que no caso relacionado à vacina seria a aplicação, a administração dessas vacinas, né? Tem também a função administrativa, então de elaborar as escalas, programar as próximas capacitações, fazer as orientações também voltadas para a área de educação e saúde, e diversas outras funções que voltadas ali. Na central de vacinas é um pouco diferente, porque ao invés de estar ali em contato direto com um paciente crítico, como por exemplo nessa segunda imagem, a gente tem alguns pacientes, sim, em uma situação imunossuprimida, que eu vou explicar um pouquinho como que é a atuação desses CRI, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológica Especial, mas não é ali voltado para um momento crítico, para um momento em que é risco de morte, né, evolução para óbito. Mas a gente também tem a, as capacitações que são feitas, e antes da pandemia eram feitas ali 2 capacitações, 2 formações anual. Então, dos próximos profissionais que iriam atuar nas salas de vacina, também era uma capacitação feita pela central de vacinas. Sempre reciclagens, né? Ou educação permanente em saúde, porque sempre tem novas notas técnicas, informes técnicos e atualização do manual, dos manuais que são utilizados. Outra atuação também administrativa, no sentido de fazer o pedido das vacinas para o município, mensal, quinzenal, semanal, a distribuição dessas vacinas, quanto de reposição para cada unidade, algumas questões também, se houve perca de imunobiológicos, teve alteração de temperatura, às vezes, de uma sala de vacina, queda de energia,
e essas vacinas estavam acondicionadas numa câmara ou numa geladeira de uso doméstico, que não é o ideal, mas estavam, e aí teve uma perca de energia ali, e essa câmara, essa geladeira não retornou à temperatura ideal. Então, essas vacinas têm que ser colocadas sob suspeita, preenchimento de dados, né, como cobertura vacinal, a informação sobre os pacientes vacinados, e aí acompanhar esses dados de cobertura vacinal, homogeneidade vacinal, e estar passando isso para a Secretaria de Saúde, em parceria. E a educação também em saúde, não só com os profissionais, né? Mas também com os pacientes, porque a educação em saúde, ela tem essas duas vertentes, né? De educação para a saúde, com os pacientes, os indivíduos, a comunidade, e a educação em saúde, que seria permanente, no caso dessas outras, das capacitações com os profissionais. Eu encontrei esse vídeo no YouTube porque eu queria muito mostrar para vocês alguma central de vacinas, assim, a estrutura física de alguma central de vacinas. Não conheço essa cidade de Lagoa Santa, mas achei muito interessante a forma que é mostrado, né, as câmaras de vacina, porque uma central de vacinas tem que ter diversas câmaras para poder é, acondicionar as vacinas do município que vem do estado. Então, a central ela é a responsável por fazer a solicitação desses imunobiológicos. E aqui no município a gente solicita também os soros e as imunoglobulinas. Faz a solicitação por um sistema que eu vou mostrar para vocês. O estado, a gerência regional responsável por aquele município, disponibiliza as doses, então aí a central de vacinas, através dos seus funcionários, né, dos seus servidores, dos seus profissionais, fazem a busca dessas vacinas através de um veículo, idealmente refrigerado, nas caixas térmicas com bobinas acondicionadas. Então, as caixas são montadas com um gelox em temperatura ideal, e aí faz essa busca dessas vacinas no estado, né, na gerência regional, e essas vacinas vão para a central de vacinas. Na central de vacinas ficam vários imunobiológicos e uma quantidade que dê para atender o município. Então, sempre que acaba alguma vacina na sala de vacina, é solicitado, é feita essa solicitação para a central e realizada a reposição para que as salas de vacina consigam ter aí vacina para a semana toda para atender a população. Então, a central de vacinas faz esse elo. Também, quando há perca, né, de imunobiológico, suspeitas de imunobiológico, a central de vacinas, que é a responsável por poder estar pegando, né, recolhendo essas vacinas, esses imunobiológicos, junto com um formulário, que também vou mostrar para vocês, e direcionando para a central de vacinas, acondicionando em temperatura ideal, até que tenha uma resposta do Estado após o preenchimento aí dos protocolos. E também, não só a questão de armazenar, né, acondicionar esses imunobiológicos, fazer essas capacitações, essas educações e administrar as vacinas extramuros, mas também de fazer o acompanhamento após a vacinação. Então, é importante a vigilância epidemiológica, caso haja alguma reação pós-vacinal, nesses usuários das salas de vacina ou os que são atendidos na sala de vacina, é importante estar preenchendo a notificação de evento adverso pós-vacinal e investigação e aguardar o encerramento do estado para saber qual que vai ser a próxima conduta. Então, eu espero que vocês assistam aí esse videozinho, pausa essa minha apresentação. Pode começar aí em 30 segundos, porque é uma matéria de jornal, e aí vocês vão poder visualizar, né, uma estrutura de uma central de vacinas para que fique mais fácil, né, menos abstrato, assim, desse local que a gente está conversando hoje. Então, e acredito eu que cada município tem aí a sua central de vacinas de uma forma, mas é bem legal, né, essa aqui que a gente acabou de ver. Mas eu trabalho na central de vacinas aqui do município. Como que é feito? Bom, eu já dei uma ideia geral de como que é feito para vocês. E a gente tem sim
várias salas de vacina aqui no município e tem as áreas também de zona rural. Então, a gente tem mais de 35 salas de vacina só dentro da área urbana, fora as salas de vacina de zona rural. E tem também unidades, né, ações extramuro. Então, temos também as salas de vacina de hospital, de alguns hospitais, né? Então, o Hospital de Clínicas tem uma sala de vacinas também. As UPAs, elas atendem apenas com a vacina antirrábica para pré e pós-exposição. O Hospital da Criança também nesse intuito, só que atende as crianças. Então, assim, as salas de vacinas não são uniformes. Tem salas de vacina que é específico, como as das UPAs e do Hospital da Criança. E tem também alguns hospitais aí que tem geladeira ou câmara fria para poder estar fazendo a hepatite B ao nascer, a dose ao nascer, né? E são salas de vacina também que são contabilizadas lá quando vai ser feito o fechamento mensal e o registro das doses aplicadas. Então, claro que, como uma central de vacinas, a gente tem aí uma equipe de profissionais, a equipe técnica atuante com os imunobiológicos, muitas caixas térmicas, muitas bobinas, termômetros, muitos documentos e informes que eu vou mostrar para vocês. E as geladeiras, as câmaras, os freezer, bancadas para que possam ser montadas essas caixas, porque nem todas as salas de vacina no município têm câmaras frias ou geladeiras funcionantes adequadamente. Então, não são confiáveis de permanecer ali as vacinas, por exemplo, no final de semana. E tem algumas que nem diariamente. Então, zona rural, as vacinas são levadas na segunda-feira pela manhã, então elas são acondicionadas na caixa térmica, já ali em temperatura ideal, com as bobinas, né, e com o termômetro, ambientadas, e aí elas são encaminhadas juntamente com um motorista, ou um profissional, ou um técnico, ou um auxiliar de enfermagem da central de vacinas, e é entregue nas unidades ali da zona rural, onde a caixa vai permanecer até sexta-feira. Então, aí eles montam, né, nessas suas salas, a caixa de vacinas que vai ser utilizada ali ao longo do dia e acondicionam nas suas geladeiras, nas suas câmeras, no equipamento que a unidade tem. Mas tem salas que não tem nem as geladeiras de uso doméstico, nem alguma câmara que seja confiável, porque na zona rural tem muitas quedas de energia, então funciona, mas pode ser que haja quedas na sexta-feira e aí só vai ficar sabendo na segunda. Então, é por uma medida mesmo de segurança, de proteção, para que não haja perca das vacinas. Mas tem salas que, de fato, a câmara não funciona, ou que não tem uma bateria, e não tem ar-condicionado na sala, e o sol bate diretamente. Então, nesse caso, as vacinas são levadas no período da manhã, numa caixa, e recolhidas no período da tarde. E a gente tem algumas unidades, algumas salas de vacina que são dessa forma. Geralmente, no município, o funcionamento da sala de vacinas é das 8, 8h30 até as 4 horas da tarde. E aí tem alguns ajustes, né? Tem salas que fecham para o horário de almoço, tem salas que não fecham, e sempre tem essas mudanças, se vai fechar todas as salas no horário de almoço ou não. Mas, enfim, de modo geral, as salas funcionam de segunda a sexta-feira, exceto as de soro, né? Que são as UPAs do Hospital da Criança, que funciona no final de semana, feriado. E as salas também dos hospitais que fazem aí hepatite B, porque o hospital não fecha, né? As câmaras pequenas, as câmaras grandes de vacina, aí como são armazenadas dentro, as caixas térmicas, ideal de poliuretano, as caixas de isopor a gente usa só para poder estar buscando as vacinas na GRS, então quando faz o pedido, porque são caixas muito grandes, mas elas não têm uma boa manutenção, estabilidade da temperatura. E os termômetros digital, hoje utiliza somente os termômetros digital mesmo, e a bobina de gelo ou gelox. E aí as vacinações feitas também domiciliar, né? Porque temos pacientes aí acamados, com dificuldade de mobilidade, que fazem solicitação de vacina especial.
que é uma das funções ali da central de vacinas, e para poder ter essa cobertura vacinal, né, atingir as metas de vacinação, as metas de cobertura, que de um modo bem geral, assim, o ideal é acima de 90%, que só a BCG que seria acima de 80%, mas em geral, acima de 90%, é importante estar indo aí nos diversos locais, né? Só que, infelizmente, com a pandemia, igual foi suspenso as aulas, então não foi feito mais essas campanhas, né, de vacinação extramuro para os públicos diversos. O foco realmente foi e tem sido, né, a vacina do Covid na sua organização de acordo com cada município. Então, teve município que fez em local específico, né? Tentou centralizar em um único local, por exemplo, em um poliesportivo. Teve município que tentou descentralizar para os diversas salas de vacina. E aí, para cada uma das estratégias, tem-se prós e contras e as dificuldades e as facilidades. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E também, como dentre as funções, né, dos profissionais da central de vacinas, a gente tem como checar ali como que está sendo acondicionada essas vacinas, ao fazer essa entrega da reposição. Então, toda quinta, sexta-feira, é passado o estoque das salas de vacina para a central, para que ela possa elaborar a fatura ali, montar a fatura com os imunobiológicos e repor na segunda-feira para todas as salas de vacina, para que as salas possam ter vacina suficiente ao longo da semana. Ao fazer essa entrega, é sempre bom dar uma olhadinha ali. Então, às vezes tem geladeiras de uso doméstico ou câmaras com muito, geralmente é geladeira, né? Porque as câmaras não acontece isso, com muito gelo acumulado. Mas, às vezes, nas câmaras não tem o gelo acumulado, mas tem algo ali armazenado que não faz parte de uma sala de vacina, que não deveria estar ali. Então, às vezes, um bombom, uma insulina, um refrigerante. Então, nada disso pode ser acondicionado nas câmaras e geladeiras. É uso exclusivo para vacinas. E também a organização, né, dos imunobiológicos dentro da câmara. No caso dos freezer, quem tem freezer é só a central de vacinas, as salas não tem para armazenar os gelox, as bobinas de gelo, né? E também sempre fazer a higienização, a limpeza desses gelox. Vamos ver um outro videozinho sobre o CRI? É uma outra função. No Brasil, nós temos, se eu não me engano, 52 CRIs só. Então, o que significa? Que nem todas as centrais de vacina, nem todos os municípios possuem o CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Aqui a gente também não tem o CRI, mas a gente tem pacientes do CRI, que eu vou explicar para vocês como que é feita essa solicitação. Ou seja, uma criança que nasce prematura, ela tem direito a uma vacina especial. Ao invés de receber a pentavalente, ela tem o direito e é aconselhável que ela receba a penta acelular. E aí pode ser no formato de hexavalente, ou fazer a tríplice viral, a tríplice acelular, mais hepatite B, mas nem todos os pais, nem todos os profissionais sabem. Então, se uma criança nasce prematura, pode ser feita essa solicitação pelo CRI, ou no caso aqui do município, é feito encaminhamento dos documentos para a central de vacinas. Eu faço a solicitação e assim que chega essa vacina, a gente direciona para, se for uma criança que está internada, para o hospital, que aí vai ser administrado mesmo na UTI, ou que eu faço contato telefônico aí com esses pacientes e agendamento, porque não é só o caso de prematuros, imunossuprimidos diversos aí, asplenia funcional, transplantados de medula óssea, transplantados de órgãos sólidos, paciente com câncer em tratamento oncológico, pacientes HIV, pacientes diabéticos, cardiopatas crônicos, pneumopatas crônicos, são várias doenças que permite que dá o direito a vacinas especiais por serem mais suscetíveis a essas doenças do que as pessoas que não têm, não são acometidas por essas comorbidades, essas doenças. E aí o esquema vacinal, todo esse acompanhamento
da triagem do cartão de vacinas, do aconselhamento, né, do acolhimento, do agendamento da vacina, da administração, do acompanhamento, do registro, do preenchimento de evento adverso pós-vacinal desses pacientes, é feito ali pela central de vacinas e é uma das partes que eu gosto bastante, que fica sob minha responsabilidade. Então, vamos ver um pouquinho, é rapidinho também, esse vídeo sobre a websérie aí do CRIE, que nessa tentativa de divulgação, porque são poucas as pessoas que sabem desse direito, então há uma subprocura, né, desses pacientes, como por exemplo, alguns ficaram sabendo aí recente, né, alguns pacientes diabéticos que têm direito a essas vacinas, e aí começou a ter uma procura maior. E vamos nos assistir então e ajudar a divulgar. Agora que vocês já sabem aí um pouquinho sobre o CRI, sempre quando tiver aí algum paciente, algum usuário na sala de vacinas que relata, que refere que tem alguma patologia ou tá em algum tratamento específico, liga lá na central de vacinas, manda um WhatsApp, manda por e-mail, perguntando se de repente ele não tem direito a alguma das vacinas especiais, porque aí a gente faz a informação, né? E já sobre também o que precisa ser encaminhado e precisa ser levado para que esse paciente possa receber esses imunobiológicos especiais. Mas e aí, como que é feito todo esse pedido dessas vacinas, não só dos pacientes do CRI, mas para reposição do município, para até mesmo solicitação de vacinas do Covid, como que é feito? Essa ligação entre município e estado é feito também por e-mail, a gente tem essa comunicação via e-mail, mas pelo sistema, pelo CIES, esse sistema permite que seja controlado o estoque da central de vacinas, o que foi destinado para cada sala de vacinas do município, e para que possa ser feito pedidos também. Então, tem solicitação também de insumos, como algodão, álcool, seringas, agulhas, como vocês viram lá no primeiro vídeo, que a central de vacinas também armazena esses materiais, o Descarpac. Então, é feita a solicitação aqui, no CIES. Então, através do login dos enfermeiros da central de vacinas, é feito ali a seleção da área, se for imunobiológico, para solicitar soros, vacinas, ou se for insumos diversos, para solicitar algodão, álcool, seringa, agulha, Descarpac. E a gente faz esse pedido e também, assim que é entregue essas vacinas para as diversas salas de vacina, é computado no sistema o estoque das salas de vacina do município e da central de vacinas. E também esse sistema permite aí consultar as notas que foram notas de entrada, né, de material que foi destinado para a central, o que foi fornecido. Então, o Estado forneceu determinado imunobiológico, mas ainda não buscou, a gente ainda não foi lá no estado buscar essas vacinas, elas se encontram ainda na gerência do estado, também tem como ver por esse sistema. Acompanhar os lotes que foram recebidos, os lotes que já estão vencidos, os relatórios de movimentação de imunobiológicos. Então, esse sistema é basicamente nessa questão administrativa dos insumos. Nós temos também um outro sistema, que é o CPNI Web. É um sistema que está um pouco em desuso, igual nas unidades, é feito já pelo prontuário eletrônico, o registro das vacinas das salas de vacinas diversas, mas dos pacientes do CRI ou dos pacientes que são vacinados na sala de vacina, ali, na sala de vacinas não, desculpa, que são vacinados na central de vacinas, é, faço o registro pelo CPNI. Então, por exemplo, uma criança que se vacinou com hepatite B, um recém-nascido que recebeu hepatite B nos hospitais, nem todos os hospitais têm o login e o acesso para registrar as hepatites B desses recém-nascidos. Então, é feito lá na central de vacinas pelo CPNI Web. As pessoas que receberam vacina pelo CRI, eu faço o registro pelo CPNI Web. Então, faz parte também do serviço aí dos enfermeiros, do enfermeiro, né, da central de vacinas. E faz o login e ele te dá várias opções, inclusive o monitoramento de vacinados é feito
pelo CPN Web, cobertura vacinal, homogeneidade vacinal, ele fornece dados que favorece esse cálculo, né? E também o formulário de evento adverso pós-vacinal, que as diversas salas de vacina, caso um paciente chegue na unidade relatando, referindo que teve uma reação pós-vacinal, é ideal que seja preenchido ali naquela sala mesmo, que o usuário teve abertura para falar, mesmo que a vacina não foi feita naquela unidade, porque se a gente pede para ele se direcionar para a unidade vacinadora, com certeza ele vai ficar constrangido, ou não vai ter tempo, ou vai ser muito difícil e vai ficar subnotificado. Então, o paciente relatou um evento pós-vacinal, é importante preencher. E o formulário está disponível aí no CPN Web. Claro, às vezes o profissional fica inseguro de estar preenchendo um evento diverso que aconteceu em outra sala de vacina, às vezes foi um erro de imunização, mas não precisa, porque quando eu vou preencher esse evento adverso no sistema, vão todos no meu nome, não vai mesmo no nome do, do vacinador. Esse documento fica só arquivado lá na central. Então, o preenchimento do evento adverso não tem um caráter punitivo, tem um caráter realmente de vigilância, de acompanhamento e até mesmo de segurança para o paciente. Por exemplo, uma criança que foi vacinada com uma pentavalente. Ali, uma vacina que é reatogênica, a criança às vezes fica mancando, com a perninha vermelha, dolorida, e ela tem um choque anafilático, ou um episódio hipotônico hiporresponsivo, que é mais comum do que o choque anafilático, né? O choque anafilático contraindica doses posteriores, mas se a criança tem esse episódio hipotônico hiporresponsivo e é preenchido o evento adverso, é provável que venha, porque está em notas técnicas e a gente tem essa experiência, que venha indicando uma substituição do esquema vacinal. Então, contraindica as próximas doses com penta e indica as próximas doses com vacina celular. E isso é feito, é possibilitado mediante o preenchimento do EAPV. Então, essa criança vai receber um esquema especial que vai ter menos reações, né? Menos reatogênica essa vacina, caso seja preenchido esse APV. Se o profissional que atendeu essa criança fala, não, procura a unidade que realizou a vacina, é provável que a mãe não procure e que ou ela consegue, de repente, pagar em uma clínica particular a vacina celular, ou então o cartão vacinal dessa criança vai ficar muito atrasado. E acontece de chegarem crianças ali próximo da idade limite para completar o esquema vacinal da penta, que são 3 doses mais 2 reforços, até menores ali de 7, então chega às vezes crianças com 6 anos com apenas uma dose de penta que recebeu aos 2 meses de vida, porque a criança teve reação e a mãe ficou com medo de dar sequência aí no esquema vacinal. E aí também tem outro problema, né, que além de não fazer a penta, não faz as outras vacinas também, porque a mãe fica bastante insegura. Então, falta um pouco dessa sensibilidade, né, desse acolhimento de poder estar fazendo o preenchimento do evento diverso e também a educação em saúde com, com a família, com o responsável daquela criança, fornecendo essas informações embasadas cientificamente, dando todo esse suporte e passando essa segurança para o familiar. Então, aqui nós temos também esse formulário de evento adverso e os fechamentos das vacinas recebidas pelas unidades. Então, as unidades recebem uma quantidade de vacina ali no mês e, claro, sobram doses para o próximo mês, porque não tem que ser devolvido para a central. Frascos abertos têm o prazo de validade e é descartado, isso também é anotado no controle de cada unidade, de cada sala de vacina. Mas, por exemplo, eu recebi esse mês 3 frascos de hepatite B na minha unidade, na minha sala de vacinas. E eu utilizei apenas um frasco. Então, houve sobra de 2 frascos de vacina para o mês que vem. Eu vou devolver para a central? Não. Ele vai ficar como que no mês agora de outubro, por exemplo, o meu estoque já tinham 2 frascos de hepatite B. E aí eu vou receber outras vacinas ao longo das semanas. Esse estoque, esse controle de estoque é feito por cada sala de vacinas e o fechamento é feito também lá pela central de vacinas, a conferência do fechamento da sala de vacina, porque anualmente tem que ser enviado o relatório para o estado e parte da central de vacinas. E aí a central também é responsável, e no caso um enfermeiro fica responsável por verificar
as inconsistências. Então, às vezes, relatou que recebeu uma quantidade de vacinas, mas recebeu menos ou recebeu mais, que utilizou determinada quantidade, mas aí em estoque eles estão com uma quantidade maior ou menor do que deveria ter de acordo com as quantidades recebidas e as quantidades que já havia na sala. E também a vacina teve validade vencida, teve que ser descartada, tem todos esses controles do fechamento, né? Um balanço ali feito mensal. Para que possa ser solicitado, então, as vacinas especiais pelo CRI, é importante que ou a sala de vacina que recebe esse paciente faça já o preenchimento, né? E a solicitação, porque a gente recebe algumas dessas fichas já preenchidas por alguns médicos do hospital. Só que às vezes vem faltando algumas informações. Então, assim, talvez seja mais fácil encaminhar já os documentos. O que a gente precisa? Do relatório médico, relatando, né, referindo o porquê que ele está pedindo determinada vacina, o motivo, o CID, e qual vacina que ele está pedindo, porque a gente recebe também muitos formulários sem o nome do paciente, sem o carimbo do médico, sem a assinatura do médico, ou solicito vacina pneumococo para fulano, para o nome do paciente. Qual pneumococo? A vacina de pneumonia, pneumocócica, a gente tem a 10 valente, a 13 valente e a 23. Então, qual dessas? E qual o motivo, né? Porque se for um paciente, por exemplo, um paciente HIV, ele tem direito a pneumo 13 e a pneumo 23. Um paciente transplantado, ele também tem direito a pneumo 13 e a 23. Só que a gente, seguindo pelas normas, a gente sabe que o transplantado de medula óssea tem direito a 3 pneumos 13, então o esquema vacinal é diferente do paciente com HIV. Mas, de qualquer forma, as doses não precisam ser encaminhadas, mas precisa estar claro qual a vacina, porque vacina antipneumococo ou pneumococo não define para mim qual a vacina solicitada e o motivo. Então, não precisa ser necessariamente o CID, mas o motivo da solicitação dessa vacina. Então, o que a gente também tem, assim, bastante dificuldade, asma. Asma moderada ou grave, que se enquadra dentro dos critérios de solicitação de vacina de pneumo 13. Só que muitas vezes vem o CID, porque os médicos acreditam, acredito eu, que pensa que está sendo mais específico, mais claro, colocando o CID. Só que o CID vem só asma não especificada, ou asma brônquica, ou asma alérgica. Essas não se enquadram. Então é melhor colocar lá especificado asma moderada ou asma grave do que colocar um CID que não vai se enquadrar dentro dos critérios para atender as vacinas do CRI. E tem o manual na internet, o manual de referências do CRI. E também pode entrar em contato com a central. Eu sempre forneço uma cópia dessa página, quais são os critérios para atender, geralmente, a pneumo 23, que é a que tem mais dúvida. Enfim, a gente precisa do relatório médico original e uma cópia, precisa da cópia de identidade, uma cópia da identidade, uma cópia do comprovante de endereço, precisa de uma cópia do cartão do SUS, duas cópias do cartão de vacina atualizado. Esse também é um outro impasse, né? Porque às vezes o paciente não tem cartão de vacina, a gente solicita que seja procurado então uma unidade de saúde para atualizar o cartão. E tem paciente que não vê a importância ou se mostra resistente a receber outras vacinal, do esquema vacinal. Então, hepatite B, antitetânica, porque não sabe, assim, fala, o médico falou para mim que eu precisava tomar só essa, só a pneumo 23, ou só a pneumo 13. Então é importante, mais uma vez, a educação em saúde, né? Porque às vezes não é que o médico solicitou a pneumocócica, por exemplo, 23, que as outras deixam de ter sua importância, né? Solicitou porque naquele caso específico, além das vacinas de rotina, ele tem direito a essa vacina especial. E aí, lá na central, a gente pergunta o peso, cor, telefone, para poder preencher essa ficha e encaminhar para o Estado. Assim que encaminha para o Estado, a gente aguarda que seja recebido, porque nosso vínculo a gente entrega para a gerência regional. A gerência encaminha para Belo Horizonte. E lá eles avaliam de acordo com o critério, e se realmente indicado a essa indicação, a vacina vem nominalmente para o paciente. E aí eu faço
essa ligação, esse contato ou a visita domiciliar, administra a vacina, faz o registro e o monitoramento, né, para as próximas doses. Então, já faz o aprazamento, registra no CPNI, faz a vigilância se teve algum evento pós-vacina e as orientações também de cuidados pós-vacinação. E aí vamos supor que esse paciente teve um evento adverso pós-vacinação, que pode ser eventos leves, como dor local, uma hiperemia, como eventos graves, por exemplo, um exantema generalizado. É importante preencher a ficha de notificação, investigação, independente se o evento é grave ou não. E aí precisa ter todos esses dados aqui de cadastro do paciente e preencher todas as vacinas recebidas naquele dia. Então, às vezes, se for uma criança que recebeu as vacinas de 2 meses, eu sei que foi só no vasto lateral esquerdo que eu fiz a penta. E a reação foi local ali. Mas eu tenho que colocar as outras vacinas que eu administrei naquele dia. Então, se eu fiz também pneumo, se eu fiz VIP, se eu fiz rotavírus, que é oral, é importante eu preencher todas essas na ficha de notificação. Então, essa ficha eu uso só como realmente para ter essas informações, a gente armazena lá na central, mas eu utilizo o preenchimento, hoje é todo informatizado no CPNI, então eu faço no meu login. E aí, se teve já antecedentes à vacina, é feito uma coleta do histórico, né, desse paciente, desse vacinado, com reação, e o período que começou esses sintomas, o tempo de duração desses sinais, desses sintomas. Então, todas essas informações é importante estar encaminhando. E não precisa encaminhar mais nada, pode ser por e-mail, pode ser entregue direto na central. Tem também pacientes que ligam e eu faço a coleta desse histórico pelo telefone. E faço o preenchimento e depois entro em contato para dar uma resposta, né? Qual que foi a resposta esperada do Estado e, às vezes, até uma reação esperada mesmo. Por exemplo, a antitetânica, ela é uma vacina reatogênica que tem ali pelos próprios componentes uma possibilidade de dor local, um edema, uma vermelhidão. Mesmo sabendo disso, é preenchida a notificação e, quando vem a resposta do Estado, faço contato com esse paciente referindo que é uma reação esperada, que faz parte mesmo ali, que já foi investigado e notificado, relatado outros casos destes na literatura, que já tem evidenciado, né, essas reações, e que não contraindicaria, por exemplo, as próximas doses. E nesses casos também pode utilizar ali alguma bolsinha fria para poder amenizar esses sintomas inflamatórios inicial. Outro formulário que a gente tem contato também é formulário para avaliação de imunobiológico sob suspeita, então é quando tem ali alteração de temperatura das vacinas, ou esqueceu as vacinas fora da câmara, fora da geladeira, teve uma queda de energia, ou a câmara, a geladeira parou de funcionar. Bom, independente da falha ocorrida, é importante estar notificando. Às vezes foi fazer uma limpeza da unidade e puxou da tomada sem ver e foi embora e não percebeu, então é preenchido esse formulário também. E aí, esse formulário eu preencho ele no sistema, eu uso esse formulário manual ainda, para poder, acho que facilitar, né, esse contato, e esse ano que foi utilizado, informatizado, né, para o REDCap, e aí, então a gente utiliza ainda essas fichas manuais. E aí, além desse formulário, eu preciso também das últimas 3 temperaturas, do registro, né, dos últimos 3 meses das temperaturas onde esses imunobiológicos ficam acondicionados. E faço preenchimento do REDCap, o mesmo sistema da notificação de evento adverso. Não é exposto o profissional. Em caráter de ou uma orientação, ou um caráter punitivo, isso daí fica a cargo da unidade, da gerência. A nossa função ali não é punitiva. E tem outros vários, né, informes. Então, informes técnicos e notas técnicas que sempre tem atualização do calendário vacinal, de alterações sobre vacinas preconizadas. Então, por exemplo, antes a vacina do Covid não podia ser feita simultânea às outras vacinas.
E a gente já tinha isso em mente, que provavelmente era para poder monitorar e ter uma vigilância melhor das reações pós-vacinal da vacina do Covid, para não ter uma confusão ali, né? De sinais e sintomas de qual vacina que foi. E aí, recentemente, já veio uma nova nota técnica informando que não precisa ter um prazo mínimo, um intervalo mínimo, e essa vacina pode ser administrada junto às outras. Os manuais do Ministério da Saúde também, outro documento que a gente utiliza bastante, e aí tem do CRI, tem de salas de vacina, tem vários manuais, todos disponíveis também na internet. Os mapas de temperatura, tanto das câmaras, geladeiras, quanto do ambiente, das salas de vacinas diversas e da central de vacinas. O controle de estoque, então uma ficha também de quanto de vacina que tem em cada sala de vacina, para a gente poder fazer a reposição semanal. Essas reposições são feitas mediante fatura, então é entregue as vacinas junto com uma fatura que a gente fala, né? Porque aí tem qual imunobiológico, a dose que está sendo entregue, o lote, a validade, e é assinado por quem está entregando e por quem está recebendo. Quem entrega é alguém da central de vacinas, um funcionário da central de vacinas, um dos profissionais, né, da área técnica, e quem recebe é o profissional da sala de vacinas. A nota de fornecimento de material e entrada de material é feita pelo CIES, que é o que eu falei, do controle das vacinas do município, que o Estado entrega para o município faz essa distribuição para as diversas salas, tem os prontuários dos pacientes do CRI e dos eventos adversos, as listas de pacientes contemplados na fatura, então foi feito o pedido lá de vacina especial, o Estado encaminha, por exemplo, foi liberado ali as vacinas pneumo 23 para esses pacientes que fizeram a solicitação, vem lá, disponibilizar para, e tem o nome das pessoas que foram contempladas, e também vem ofícios negando para os que não foram contemplados. Então, por exemplo, foi solicitada a pneumo 20, a pneumocócica lá para o paciente, não tinha qual a especificidade, né, 13, 23, 10, vem esse ofício negando. E acontece também, por exemplo, muito raro dessa 13 e 23 a gente encaminhar, porque a gente orienta primeiro esse paciente, esse usuário, que procure o médico para poder fazer o relatório adequado. Só no caso realmente de insistência desse paciente, de que pode encaminhar esse formulário assim mesmo, a gente encaminha, porque não está atendendo os critérios, né? Mas, por exemplo, um paciente que tenha HIV e ele solicita a vacina de HPV, e ele tem a idade aí de mais de 26 anos, porque homens é liberado ali de 9 a 26 anos, mulheres de 9 a 45, teve essa extensão da idade esse ano. Porque as mulheres geralmente, quando detecta que tem ali algum problema, alguma ou um condiloma, alguma alteração no colo do útero, geralmente ela já tem mais que 26 anos. E aí era negada essa vacina por esse critério da faixa etária. Então, mediante essas pesquisas, atualização, o Ministério da Saúde percebeu que precisava ampliar a faixa etária de mulheres. Então, o paciente HIV não, vamos para essa paciente, para essa mulher para essa mulher não, para um homem com 28 anos que tem ali um condiloma e que precisa da vacina de HPV. A gente orienta porque vai vir negando. Pelo critério do Ministério, é até 26 anos os homens. Então, mediante essa negativa, é possível também entrar com uma solicitação pelo fórum e fazer como via judicial. Mas, em tese, vai vir negando por esse ofício. E aí, esse ofício é utilizado para essa solicitação via judicial. Impressos também de e-mails e o WhatsApp, a gente tem aí hoje utilizado o e-mail não só para o contato com as diversas salas de vacina, mas muitos usuários têm pedido a segunda dose da vacina do Covid aqui no município, ou informações sobre outras vacinas, sobre reação pós-vacina, todos esses são feitos via e-mail, e aí, como nem sempre quem viu o e-mail é quem é responsável por aquele trabalho específico, então é impresso e deixado na mesa do responsável. O WhatsApp é a mesma coisa. E contatos de paciente. Então, o paciente tal ligou querendo saber se a vacina dele já chegou. O paciente queria saber se teve uma resposta da avaliação do e-mail. Então, também os bilhetinhos com contatos dos pacientes são documentos. Também, um outro videozinho que eu queria que vocês assistissem
é sobre evento adverso pós-vacinal. Eu dou um pouquinho mais de informação sobre esses eventos adversos e esse vídeo está disponível aí no meu canal. A gente passa agora. Vou esperar aí 4 minutinhos que vocês possam assistir. Então vamos lá, pessoal. Como que era a rotina de trabalho do enfermeiro e para a gente poder fazer um comparativo aí do que mudou, né? Então o enfermeiro ele tinha essa responsabilidade de emitir pareceres, apresentar relatórios. Então vinha negativa esses ofícios negando vacina. O enfermeiro fazia um relatório, não só esse, né, mas emitia também outros pareceres, não só para os pacientes, usuários, como para o município em geral. Realizar a gestão e solicitação de imunobiológicos, então, pelo CIES. Realizar a supervisão, a coordenação e o controle de trabalhos e serviços técnicos administrativos. Então, essa parte da supervisão, da coordenação das diversas salas de vacina, da central de vacinas, elaborar projetos e planos, então, para melhorias de estrutura física, de repente, modificar a rotina do setor, elaborar ali os protocolos, né, os POPs, supervisão e gestão de sistemas de informação, então o CPNI, o CIES, DataSUS, que é aquele que eu mostrei para vocês, a supervisão técnica dos profissionais de enfermagem e técnico administrativo da central de frios, então não só do trabalho, né, da forma como é feito o trabalho e da sala, da estrutura física, mas também da organização ali do trabalho em equipe, elaboração de projetos de capacitação para salas de vacina e sistemas de informação. Então, sempre que atualiza também algum sistema, a central de vacinas, o enfermeiro era o responsável. Orientação e supervisão da gestão de trabalho das equipes de saúde da família, no que se refere às atividades relacionadas à vacinação, porque eles que fazem a visita domiciliar, né? Então, eles que vão ali ter contato de quais pacientes que de repente têm direito a alguma vacina ou que precisam ser vacinados domiciliar. Elaboração de escalas de serviço, elaboração de escalas de profissionais para as campanhas, então campanha de influenza, campanha de febre amarela, campanha de múltipla vacinação, era feito ali a partir da central de vacinas. Elaboração de escalas de serviço destinada à equipe, então quem vai lavar a caixa, o gelox, quem que vai organizar a central, né, a sala ali de vacina, a escala dos motoristas, porque a gente também trabalha ali com motoristas de vans para poder levar as vacinas para a zona rural, mas temos motoristas também do município com veículos, com os carros, né, para poder fazer as reposições, as vacinações domiciliares, alimentação e monitoramento dos dados do CPNI, implementar projetos de capacitação para os funcionários das diversas salas de vacina, realizar visitas domiciliares, organizar, acompanhar e verificar o cumprimento de metas relacionadas ao Ministério, né, da Saúde, sobre ali cobertura vacinal, homogeneidade vacinal, realizar o atendimento à população, realizar a gestão e participar de campanhas nacionais de vacinação. Então, essa parte da orientação, né, para a população, a educação, é parte do enfermeiro, parte do serviço do enfermeiro. A gestão e participação de campanhas também, como que vai ser organizado no município, se vai ter o dia D, se vai ser a semana, se vai ampliar o horário de atendimento das salas de vacina, se vai ter alguma sala específica, se vão ser em vários locais ou em um local só, parte do enfermeiro da central de vacinas, essa gestão, realizar notificação, investigar, acompanhar, realizar a evolução dos casos de evento adverso pós-vacinal, realizar a gestão da sala de vacinação do município em relação ao monitoramento rápido da cobertura vacinal pós-campanha de multivacinação, ver se teve, né, um ampliamento, um aumento dessa cobertura vacinal, participar em monitoramento rápido de cobertura vacinal pós-campanha para atualizar a caderneta de vacinação, então fazer as visitas, verificar, atualizar o cartão, informar esses dados, montar, encaminhar e acompanhar os processos de solicitação de imunobiológicos enviados à secretaria, então essa solicitação do CIES, realizar evento externo em ILPI, que são as instituições de longa permanência, os asilos, creches, escolas, empresas e outros setores. Eu esqueci, realmente a gente fazia as vacinações das empresas, atualização dos cartões dos trabalhadores,
principalmente os que trabalham em turnos não 12 por 36, né, não em escalas, mas que trabalham todos os dias da semana, em período ali integral. Realizar a gestão de soros e imunoglobulinas, então o hospital de clínicas ele solicita as vacinas, solicita os soros, ele passa o estoque também semanal, 2 vezes por semana, é feito o pedido pelo CIES e é feita a reposição, a central de vacinas que faz essa mediação. Realizar palestras sobre prevenção de doenças relacionadas à imunização em todo o ciclo vital, atuar na implementação dos protocolos do Ministério da Saúde, articular as equipes para mudanças na situação de trabalho, reforçar ações comunitárias, implementar ações de educação e saúde, garantindo assistência integral na promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e dos indicadores, né? E realizar os levantamentos estatísticos e epidemiológicos também, por isso que tem esse vínculo com a vigilância epidemiológica. E aí, trazendo só algumas evidências científicas, né, como é importante a atuação do enfermeiro numa sala de vacinas. Então, essa revisão integrativa verificou, aí identificou as falhas no processo de refrigeração dos imunobiológicos, dentre os objetivos, né, detectar as causas, as falhas e as práticas que devem ser adotadas. E foi feita uma revisão integrativa de 17 estudos aí no período de 2006 a 2016. E a principal falha apontada foi a falta de capacitação dos profissionais atuantes na sala de vacinação. E a atuação ineficaz do enfermeiro na sala de vacina, porque ele é o gestor ali da sala de vacina, e o responsável pela educação em saúde, né? Então, a presença e a atuação expressiva do enfermeiro na sala de vacina foram indicadas como método para diminuir a incidência de falhas, uma vez que o enfermeiro, enquanto profissional de nível superior, é capacitado para atuar na educação permanente da equipe e organizar os processos, evidenciando assim a importância de sua presença no local. Então, o enfermeiro na sala de vacinas, ele é menos assistencial, que geralmente ele não está ali aplicando, administrando a vacina, mas ele é mais administrativo, por ter essa capacidade de organização da equipe, gerenciamento da equipe, do local, do setor, e também é um educador. Então, essas duas principais funções. E um outro artigo sobre a não vacinação dos filhos e a literacia para a saúde, que foi para investigar o porquê os pais optam por não vacinar seus filhos. Hoje tem um termo na literatura, chama hesitação vacinal. E dentre os motivos que foram apontados, foi de que os pais têm acesso à informação, mas que, na verdade, eles não compreendem essa informação. Então, fica sempre na memória mais recente e mais firme as informações noticiadas pela mídia. Então, muitas vezes, eles têm informação de que é importante vacinar, para que serve aquela vacina, mas ele fica ali sem compreender qual a real importância dessa vacinação, se realmente, diante das possíveis eventos adversos, se vale a pena vacinar ou não, e acaba, às vezes, escolhendo qual vacina vai ser feita e não seguir o esquema do calendário preconizado pelo PNI. E mais aí, o que mudou, né? Lá era um setor bem calmo. Primeiro que a gente ficava como se fosse num porão, né? Na nossa unidade, a gente mudou no final do ano para outra unidade, uma unidade estruturada e reformada própria para ser a central de vacinas. Então já ficou mais em evidência. E aí, com a pandemia, a vacina do Covid é o foco, né? Então, lá o que mudou é que passou a ser um foco mesmo para os diversos setores, não só para a população, como para as diversas instâncias ali. Então, com um setor bastante solicitado, e os usuários que antes buscavam informação, muitas vezes presencial, começaram a entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, por telefone, e mandar e-mail questionando mesmo se algumas condutas, algumas práticas. Então, o que mudou foi uma agitação aí. O telefone não para de tocar, então teve que abrir uma outra linha pelo WhatsApp, reuniões constantes, tudo mais informatizado, e a escolta também foi uma outra mudança, porque no início
foi solicitado que houvesse escolta para cada vez que fosse buscar vacina e administrar vacina. E aí, com a descentralização para drives as unidades de saúde, né, não necessariamente tem-se essa escolta, que era algo preconizado aí no início, nas notas técnicas, então, às vezes a gente tinha era um limitador, porque não havia escolta suficiente, então às vezes precisava buscar vacina para repor, vacina do Covid, lá na gerência regional, então a gente ia com uma escolta. E aí tinha uma outra equipe que precisava estar administrando vacina nos acamados, e precisava de uma outra escolta. E aí a central de vacinas ficava descoberta de escolta, e sendo que o máximo que conseguia eram 2 escoltas ali por dia. Então, o que mudou foi isso, teve que fazer alguns remanejamentos e a dinâmica mudou muito. Era um setor bem mais calmo e hoje a gente tem muitas pessoas trabalhando conosco e muitas pessoas diferentes, diversas, vários profissionais diferentes e que às vezes passam ali por um pequeno espaço de tempo. Então, o fluxo aumentou bastante. E não só isso, mudamos também o sistema e a composição da equipe. Antes tínhamos uma enfermeira responsável técnica e 2 enfermeiras para fazer toda essa gestão e todo esse funcionamento quanto ao CS, PMI, reposição, capacitação, que uma das enfermeiras sou eu. Só que atualmente nós temos mais enfermeiros, porque tem enfermeiros responsáveis apenas para vacinação do Covid, apenas para responder e verificar e checar as informações e encaminhar para o estado de pacientes que receberam primeira dose em outro estado, em outro município, para receber a segunda dose aqui. Enfermeiros também responsáveis por ser líderes, né, chefes da vacinação do Covid nos diferentes drives, nas diferentes unidades. Também enfermeiro responsável por estar fazendo o controle e agendamento das segundas doses e terceiras doses dos acamados, tanto da vacina da influenza também, né, porque teve a campanha de influenza, para outros locais. Então, por exemplo, tem pacientes, usuários, né, pessoas privadas de liberdade que precisam receber a vacina da influenza, a dose da influenza e o intervalo da do Covid, para poder fazer esse agendamento, esse aprazamento e o encaminhamento da vacina. Técnicos de enfermagem, nós tínhamos 3 técnicos de enfermagem, 2 auxiliares, que fazia a montagem dessas caixas de vacina, o transporte, a reposição do estoque, a lavagem, né, das caixas, dos gelox, a manutenção ali da organização e limpeza da central. E hoje a gente tem mais do que isso, porque antes era um setor que funcionava de segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 6 da tarde. Hoje não, hoje é um setor que funciona em período integral, então é 24 horas, tem algum profissional da enfermagem na central de vacinas e um profissional também da segurança. Tínhamos um assistente administrativo que fazia toda essas planilhas também pelo Excel, fazia o atendimento, uma triagem, né, via telefone do que precisava ser resposta pelo enfermeiro, que poderia ser respondido por esse assistente administrativo, fazia também a solicitação, o controle do estoque de materiais, de insumos diversos, né, se precisava de repente de copo descartável, café, açúcar e esses insumos básicos, né, papel higiênico. E hoje a gente tem ali vários assistentes que para poder fazer todo esse atendimento inicial, como se fosse uma secretaria, né? Porque o tempo todo o fluxo aumentou muito, o tempo todo tem filas de pessoas ali esperando para ser atendido, para poder solicitar um cartão que perdeu, um cartão da vacina do Covid que perdeu, e para receber a segunda dose precisa ter o cartão, para solicitar informação sobre um Conect SUS, para solicitar informações diversas, dúvidas diversas. Então, esse atendimento inicial é feito pelo assistente administrativo como um cargo de secretaria ali, de recepção. Trabalhador braçal, nós temos e tínhamos 2, e eles ajudam não só ali na manutenção da limpeza diária, né, do setor, como também para poder estar ajudando nessa recepção, nesse atendimento desses usuários, no atendimento de telefone. Então, assim, as funções
muito bem delimitadas, não é possível, porque realmente com essa campanha, tanto a do Covid quanto a de influenza e toda essa mobilização nacional, aumentou bastante as diversas demandas e o contato, né, com os diversos usuários e diversas pessoas da sociedade. O CPNI também teve essa nova versão, aquela do CPNI a gente utiliza ainda, mas essa versão é para o registro da vacina do Covid e da influenza. E não só, é para lançar os lotes recebidos da vacina do Covid, consultar o cartão de vacina, né, no caso de perdas, e foi elaborado aí esse novo sistema. Também foi elaborado um novo sistema pelo Ministério da Saúde, que é o ESUS Notifica, e nele é possível a gente estar acompanhando e preenchendo os eventos adversos pós-vacinal. Então, esse é um site que eu utilizo bastante, porque eu preencho a notificação e a investigação nele, e o encerramento é feito pelo Estado, também a nossa comunicação é via o ESUS Notifica. E ele também fornece aí os dados dos vacinados, né, pela vacina do Covid. Para finalizar, eu espero que tenha dado uma ideia geral para vocês sobre como é a central de vacinas. Eu realmente prefiro encontros, né, ou algo mais interativo, mas acredito que o objetivo foi realmente estar passando uma ideia geral de como é feito. Talvez uma visita técnica esclareça um pouco melhor e passe uma ideia mais real de como acontece, porque as palavras não conseguem traduzir, né? Nem sempre o que acontece na realidade, na prática e no cotidiano. Mas o que fica muito forte, muito evidente para mim, e espero que para vocês também, é a função, é o papel, é essa necessidade do enfermeiro estar sempre atuando como um educador em saúde. E pode ser tanto com uma educação permanente com a sua equipe, quanto com a educação em saúde com os pacientes, os usuários, porque a educação é realmente uma das funções do enfermeiro e atuante, então, na central de vacinas ou em sala de vacina é um ponto muito forte, juntamente aí com a gestão e que reflete na qualidade da assistência e também aí em dados, né, indicadores como cobertura vacinal, homogeneidade vacinal e todos os outros. Então, eu gostaria de encerrar com essa frase de Paulo Freire, do livro da Pedagogia da Autonomia, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E aí temos algumas referências. Vou encerrar a nossa apresentação. E é isso, eu quero agradecer e caso tenham aí alguma dúvida ou algum interesse maior, me coloco à disposição, tá bom? Obrigada.